Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer tê-los aqui essa tarde para a gente falar sobre inspeção de rampa, que é um dos assuntos aí mais comentados, né, na pilotosfera, aí nos grupos de WhatsApp, pessoal com muitas dúvidas, sempre com muita informação truncada aí. Então, a gente trouxe hoje aqui o Bruno Delbel, lá da Gerência de Operações da Aviação Geral da ANAC, para falar sobre esse assunto de inspeção de rampa, né? Vindo aí direto da fonte. Por sinal, a nova IS de inspeção de rampa, publicada no mês de passado, no mês de julho, entrou em vigor ontem. Então, assim, a gente ainda não deu 24 horas de vigência dessa nova norma. É um momento muito interessante para a gente tratar do assunto. E também a gente convidou o Renato Andrade, que é assessor técnico da BAG, ex-membro do DCEA, ex-servidor do DCEA, né? Ele foi coronel, comandante de uma unidade do DCEA, e hoje trabalha conosco aqui. Ele vai trazer as minutas de novos regulamentos que estão prestes a entrar aí no processo de publicação. Na verdade, ele vai explicar, né, isso é uma minuta informal, digamos assim. Depois, esse documento vai entrar no Prenor, que é uma área de consultas públicas do site do DCE, para depois entrar em vigor. Então, assim, a gente está no momento aí privilegiado para poder discutir esses documentos aí e ter tempo para refletir se a gente teria alguma sugestão de alteração, etc. Bom, a dinâmica aqui vai ser o seguinte: nós temos um bate-papo, tá? Eu vou passar a palavra em seguida aqui para o Flávio Pires, que é o diretor-geral da BAG, para fazer a saudação institucional aí da nossa associação para o evento. Depois do Flávio, entra o Bruno, né, com a sua apresentação, e vocês podem fazer as perguntas aí no chat do YouTube. E isso vai chegar até nós aqui, o Daniel, que é da BAG também, o Daniel Franzeri, né, porque tem o Daniel aqui, que é o Torelli. Ele vai selecionar as perguntas, vai fazer a moderação das perguntas aí para passar para mim e para o Torelli, e nós a repassaremos para vocês, aliás, para os palestrantes, né? E ficarão de moderadores, como eu já disse, o Torelli, que é o diretor técnico do Bonanza Clube, e eu. A gente vai aqui fazer uma intermediação aqui desse bate-bola. Tá ok, pessoal? Então, Flávio, por gentileza, a palavra está com você. Obrigado, Raul. Bom, rapidamente dar um salve a todos aí, principalmente mandar um abraço para o Luiz Gustavo, né? O Daniel, que tornaram essa iniciativa possível. Queria agradecer muito ao Bruno, né, por nos ajudar nessa participação, em especial o João Garcia, que tem assistido, tenho certeza está nos assistindo aí também, né, pela pronta resposta aqui para nos ajudar nesse evento, que é uma primeira tentativa da BAG de maior aproximação com vocês. A gente já vinha conversando bastante, né, como poderíamos nos aproximar dos associados do Bonanza Clube. O Daniel e o Luiz Gustavo, nós já temos bastante contato, estamos sempre falando, estamos sempre trocando ideias, mas diretamente com o público do Bonanza Clube, né, que também são nossos associados indiretamente, a gente tinha tido pouca oportunidade. Essa é uma primeira tentativa, eu espero que seja a primeira de muitas, que isso aqui dê bastante certo e traga a vocês realmente assim o desejo de termos outras oportunidades como essa. Esse é o papel que a BAG pode fazer para ajudá-los, né? Essa representatividade que nós temos aqui em relação à aviação geral, ela só se completa a hora que todo o setor também estiver discutindo seus problemas juntos, estiver, logicamente, compartilhando, né, essas necessidades para que a gente possa ajudá-los, principalmente no ambiente regulatório, principalmente na intermediação junto aos órgãos de governo. Nós chamamos aí, são os nossos reguladores, né, que regulam a nossa vida, regulam a operação. Acho que a gente está indo bastante bem de um tempo para cá, a gente tem conseguido uma resposta muito boa da ANAC, uma resposta muito boa em relação a modificações do arcabouço regulatório, em prol de uma maior simplicidade. Está aí o projeto Voo Simples, que é um projeto de governo, não é um projeto da ANAC, não é um projeto do setor, foi construído a várias mãos, mas é um projeto de governo, desgoverno que está aí, né? Eu acho que é uma coisa que veio muito positiva para
para ficar e nos ajudar dentro das dificuldades que nós temos no dia a dia do nosso setor, que é operar aeronaves aqui no Brasil. Né? Quero muito deixar aberto o convite para que vocês usem, sempre na necessidade, a BAG para intermediá-los em necessidades nessa direção, nesse caminho, e realmente, assim, esperamos que dê certo, que a nossa parceria continue por muito tempo, e queria já me colocar à disposição, bem como aqui a minha equipe técnica, o Raul, o Renato e os demais integrantes da nossa equipe, para qualquer necessidade que vocês tiverem. Né? Usem e abusem aqui da BAG. Eu desejo a todos um bom evento. Passo a palavra de volta aí para o Raul e agradeço aí muito aos presentes e a participação dos que virão logo mais aí assistindo esse vídeo na sequência, tá bom? Grande abraço, um bom evento a todos, bom resto de semana. Ok, Flávio, muito obrigado. E, sem mais delongas, queria passar a palavra para o Delbel, já para a gente entrar no assunto do dia, né? Delbel, está contigo, meu amigo. Vamos lá. Obrigado, Raul. Boa tarde a todos. Boa tarde, Flávio, Daniel, Renato. Bom, primeiro, gostaria de parabenizar a BAG, né, o Bonanza Clube, pela organização, pela iniciativa, pelo evento. Também agradecer pelo convite. A gente tem conversado bastante com a BAG, enfim, mantido um diálogo, e ultimamente a gente tem trabalhado bastante para aumentar essa nossa participação também com o mercado e divulgar o nosso trabalho, divulgar as alterações, as mudanças que a gente tem feito, e acho que o assunto hoje é extremamente relevante, né? E como o Raul pontuou, está num timing muito bom, né? Porque a IS entrou em vigor ontem, né? Foi publicado no mês passado. Então, acho que o evento é muito pertinente mesmo. E, bom, eu preparei uma apresentação, né? Para guiar aí as nossas conversas, nossas discussões. Mas a ideia é eu não me alongar muito na apresentação, é mais para dar um contexto geral, né, dessa revisão, né, da IS que foi publicada, e aí, ao final, aí eu fico à disposição para responder aí as perguntas, né, do pessoal que está aí pela internet também, tá bom? Eu vou compartilhar aqui para a gente começar. Vocês conseguirem confirmar para mim se estão vendo? Entrou. Beleza. Então, vamos lá. Então, beleza. Então, a IS que foi publicada, né, a IS 00009, revisão Charlie, tá? Que é a IS que vai dar aí os nossos procedimentos para inspeção de rampa, tá? Os objetivos hoje para a gente vai ser apresentar, né, introduzir a IS, né, e os procedimentos que estão nela contidos para a realização da inspeção em rampa. Vamos passar ali rapidamente também pelos principais pontos que foram modificados nessa revisão e, ao final, aí, tentar esclarecer as dúvidas do pessoal. Então, vamos falar rapidamente, aí, dar um breve histórico, né, de como a gente chegou nessa revisão Charlie, passar rapidamente pelas principais modificações, né? Não vai dar tempo da gente entrar no detalhe, né, de cada uma delas, mas trazer ali num contexto geral o que foi que a gente modificou, tá? E no final eu deixei para a gente entrar um pouco mais nos detalhes dos dois principais tópicos, né, que estão mais que o pessoal tá com mais dúvida e tá querendo saber mais, né, tá nos demandando mais, tá perguntando mais, que é a lista de passageiros e o manifesto de carga, tá? Para aviação geral. E tem um último slide também que eu falo rapidamente aí como é que a gente está tratando os resultados também da inspeção. Então, a primeira versão da IS, a Alpha, ela foi publicada lá em 2018. Em 2019 teve uma revisão Bravo, né? E a aplicabilidade da IS sempre foi voltada aí para aviação geral, né? Então, RBH 91,
o RBAC 103, o RBAC 135 e o 137. Tá? Então, a publicação dessa IES, ela já trouxe bastante resultados positivos, né, para o público ali da aviação geral, porque trouxe uma definição clara, uma caracterização, né, dessa inspeção que já era realizada, dessa atividade de fiscalização que já era realizada pela ANAC, né, inspeção em rampa. Tem ali orientações, né, sobre delimitação de escopo e abrangência, dependendo do caso, sobre procedimentos sobre abordagem da aeronave, né, se a aeronave está saindo para decolar, a aeronave que está chegando, as áreas de atuação, os itens passíveis de fiscalização também, e as providências administrativas. Né? Então, foi uma forma, né, de realmente publicar, né, formalizar o que o público da aviação geral podia esperar, né, ou deveria esperar de uma fiscalização da ANAC nos aeroportos, né? A inspeção em rampa, ela é uma inspeção, uma fiscalização realizada nas aeronaves, nos pátios ali dos aeroportos. E nos meados ali de 2020, a revisão Bravo, né, que era a revisão anterior, ela já apresentava uma certa lacuna normativa, né? O que eu quero dizer com isso? A gente já tinha vários normativos que haviam sido publicados ou haviam sido revisados e não estavam contemplados ali na IES revisão, na revisão Bravo, né? Ou então a IES somente referenciava ou então não abordava adequadamente algumas partes de alguns regulamentos, né? Então, eu coloquei alguns exemplos, né? Então, essa portaria 520, ela fala do processo eletrônico, né, no âmbito da ANAC. Então, isso já traz ali, né, por definição, né, o trâmite de documentos eletrônicos, né, que a própria ANAC emite. Então, autorizações, né, como LOA, documentos, certificados, como CA, CM de aeronave, né, já estão sendo emitidos eletrônicos também. E isso não estava adequadamente contemplado na revisão Bravo da IES. A portaria, né, 3.220 de 2019 também traz ali modelo de diário de bordo digital. Portaria 2.247, né, fala da CHT digital. RBAC 45, né, trouxe ali atualizações com relação à marcação e designação nas aeronaves. O próprio RBAC 91, que foi publicado no meio do ano passado, e o RBAC 136 também foi publicado no ano passado, que trouxe aí o serviço especializado, o voo panorâmico, né? Então, esses foram alguns exemplos de normas que foram publicadas e atualizadas e que a gente aproveitou, né, para inserir dentro do conteúdo da IES. Porque, né, a gente viu que existia ali uma oportunidade de melhoria para trazer uma transparência maior e uma previsibilidade maior também para o público da aviação geral, né? Então, o pessoal que porventura estava operando, eles sentiam que, em algum momento, eles não tinham total clareza ou total certeza de como um determinado item ali poderia ser tratado durante a fiscalização. Então, o intuito era fazer essa atualização normativa, né, atualizar todos esses termos, esclarecer as dúvidas, deixar tudo isso bem claro, para que essa IES realmente ela servisse como um guia, como uma referência para quem, porventura, passasse por uma fiscalização de rampa. Tá? E também no ano passado, como o Flávio colocou na fala dele, foi lançado o programa Voo Simples, e que foi um programa em parceria com o governo federal, e ele trouxe uma série de iniciativas, né? Essa figura que eu coloquei, ela né, traz alguns assuntos, né, algumas iniciativas aqui que foram colocadas. Essa daqui dos documentos, né, está diretamente relacionada com o tema aqui da IES, né? E essa portaria aqui, que foi aqui formalizou, né, a 2.626,
E ali, essa portaria, ela trouxe né, as iniciativas iniciais que foram incluídas ali no voo simples, e eu destaquei duas aqui, né, que foi ampliar o uso de documentos digitais e reduzir os documentos exigidos a bordo das aeronaves da aviação geral, né? Então, foram sugestões, iniciativas que partiram do mercado, né, e que chegaram aqui para a ANAC, e a ANAC analisou de uma maneira multidisciplinar, né, todos os aspectos ali daquelas iniciativas, o que dava, não dava, que era possível, qual era o impacto disso, e, no final das contas, qual que era a melhor forma também de formalizar, né, de colocar em prática o resultado dessas análises. Tá? E essas duas iniciativas aqui, boa parte de colocar em prática, tá, na IS Revisão Charlie. Tá? E aproveitando, né, o programa Voo Simples, ele se tornou um programa permanente, né, depois daquela carga inicial de contribuições, de sugestões, de iniciativas que entraram, ele se tornou um programa permanente. Então, aqui nesses links, né, que eu compartilhei aqui embaixo, qualquer pessoa consegue entrar, né, nesse primeiro link aqui e preencher um formulário de sugestão. Esse formulário ele vai cair aqui para a ANAC, a gente vai fazer análise, né, se a contribuição se ela é válida, se ela é possível, né, se ela merece estudos mais aprofundados, ou se eventualmente ela já foi contemplada em alguma outra iniciativa que já está em andamento ou já foi concluída. E também é possível acompanhar o status, né, das demandas nesse segundo item aqui, tá? Então, também convido a todos aí, né, que quiserem, que se interessarem, entrar nesses links e fazer as suas sugestões ou acompanhar o andamento de cada iniciativa também. Bom? Muito bem. Então, como eu falei, esse era o cenário que a gente tinha, né, lá atrás, com a revisão Bravo. Então, a gente iniciou o processo para a revisão da IS 00009, nesse contexto, né, de precisar realmente atualizar a IS com relação aos normativos e também contemplar esses estudos que vieram do programa Voo Simples. Tá? Então, quais foram as principais modificações que a gente está trazendo na revisão Charlie da IS? Então, atualização dos normativos, né? Então, a gente, né, quem lê lá o texto da revisão Charlie vai ver que a gente colocou em praticamente todos os itens, né, a referência normativa, né? Então, tudo que está ali a gente colocou, não, isso aqui foi colocado porque está no regulamento tal, seção tal, item tal. Então, isso é uma referência importante para quem quiser estudar mais, saber os detalhes, de onde veio, como que precisa ser cumprido, ou tirar qualquer dúvida. Então, todas as referências estão lá. O RBAC 91, né, a própria mudança de RBH 91 para RBAC já trouxe várias mudanças, várias novidades, e agora, em 2021, mais recentemente, também houve a publicação da subparte K, então a gente já aproveitou também para incluir a previsão da subparte K e os documentos que estão a bordo das aeronaves operando nesse segmento também. O RBAC 136, voo panorâmico que eu já falei, e o RBAC 45, né, que eu também já mencionei, com relação às marcações e identificação das aeronaves também. A alteração da ordem, né, de apresentação dos itens e da nomenclatura, então a gente fez alguns ajustes também, né, nas áreas de atuação, né, que a IS fazia, então a gente deixou um pouco mais simples, né, deu uma simplificada ali nas áreas de atuação, então ficou só pessoal, aeronave e procedimentos. A gente tentou mudar um pouco ali a sequência lógica, né, da apresentação dos itens, para tentar facilitar o entendimento, né, de quem vai ler ou de quem vai seguir aquela IS como um guia, ou como um checklist, ou como uma referência. Tá? Então, a gente também teve essa preocupação, né? Antes a IS tinha muito cara assim, de um documento que era voltado para o público interno, né? E agora a gente teve uma preocupação de deixá-la mais acessível, né? Mais com a cara do público-alvo mesmo, né? Mais voltada para o público-alvo, tá? Então, a ordem, né, a ordem dos itens ficou dessa maneira, né?
uma introdução, uma contextualização da inspeção em rampa, algumas orientações sobre a abordagem da aeronave, então, mas de novo, né, com um foco mais para o operador, para o piloto, né, qual que tem que ser a conduta, né, esperada do piloto em comando, enfim, da tripulação, né, o fato é que a gente espera a colaboração, né, de quem está tripulando aquela aeronave, enfim, as áreas de atuação, né, a definição das áreas de atuação, o que a gente pode ser visto em cada uma delas. Depois a gente traz esses áreas, né, e aí basicamente né, a parte pessoal é a parte de né, documentos, até verificação se né, a aeronave está sendo tripulada pela tripulação mínima, né, qual que é a tripulação mínima da aeronave, enfim, está todo mundo habilitado, documentação do pessoal mesmo. A parte da aeronave, né, então inspeção interna, inspeção externa, documentos da aeronave também, equipamentos de emergência, sobrevivência, condições gerais, né, da aeronave. Então tudo isso está dentro dessa área aeronave também. E a parte de procedimentos, né? Então aí está mais voltado com documentação de cartas, manuais, né? Planejamento de voo, enfim, até questão de embarque, desembarque também está dentro aí dessa área de inspeção e procedimento. Tá? E por fim, um item que vai falar dos resultados, então fala de como é feita a comunicação, providências administrativas, enfim, dá um detalhamento ali desse pós-inspeção para também fornecer uma orientação para os operadores, né, do que esperar após a inspeção, após a conclusão da inspeção em loco, né. E também a gente retirou, né, alguns procedimentos, como eu falei, que eram voltados mais para o público interno. Então, tinha muita coisa ali que não necessariamente precisava estar ali naquela IS, né, que tinha mais cara de manuais internos nossos. Então, assim, até, de novo, né, para facilitar a leitura e o entendimento da IS com foco no público-alvo, a gente retirou esses procedimentos e realmente focou a IS nos meios aceitáveis, né, de cumprimento de requisitos. É para isso que a IS serve, né? A IS ela traz meios aceitáveis de cumprimento de requisitos, então a gente listou ali quais são os requisitos que têm que ser demonstrados, que vão ser cobrados, e como cada operador, em cada tipo de operação, vai precisar demonstrar o cumprimento desses requisitos. Tá? E aproveitamos também para esclarecer, deixar mais claro, aprofundar um pouco mais aqueles pontos que a gente já sabia que geravam dúvidas, né, durante as inspeções, ou que a gente recebia dúvidas por e-mail ou pelos canais de comunicação oficiais da ANAC também. Então, a gente também já aproveitou para esclarecer alguns pontos aí que a gente sabe que eram duvidosos. E também a gente incluiu, né, além de tudo isso, a gente incluiu as demandas do voo simples. E, como eu falei, né, as duas principais foram a lista de passageiro e manifesto de carga, e ali a ampliação do acesso de documentos digitais, né? No mês passado, quando a IS foi publicada, claro que foi feita uma divulgação, né, de a IS foi publicada, mais uma conclusão de uma demanda do voo simples e tudo mais, né? Óbvio que sim, né? O voo simples ele teve muito a ver com isso, ele foi né, um incentivo muito importante para a gente movimentar isso aqui internamente, mas a gente também usou esse impulso, esse incentivo, né, para a gente fazer outros ajustes que também agregaram bastante para esse texto, né, para o texto final da IS e para o resultado final. Tá? Muito bem, então, para a parte de documentos digitais, né, a gente eu já listei aí, né, todos os documentos que a gente já previu, né, dentro da IS, que são documentos que podem ser apresentados em formato digital, né, numa inspeção, numa fiscalização de rampa,
os documentos que já podem ser apresentados em formato digital, né? E isso está bem claro lá na IES, né? Quando a IES traz esses documentos, né, para cada segmento, para cada regulamento, ele já coloca ali, esse documento pode ser apresentado em formato digital, né? Então, aí, como eu falei, né, CHT, já existe uma portaria específica, né, a ANAC já emite CHT digital, então, obviamente, a apresentação vai ser digital, CA, CM, né, CVA, laudo de vistoria, todos os documentos também já vêm em formato digital, então já estão no nosso sistema lá, no sistema SEI, né, em formato digital, então eles já podem ser apresentados em formato digital. Ficha de pesagem, o diário de bordo tem uma norma específica, né, a gente, no próximo slide eu vou detalhar um pouquinho mais. Licença de estação, apólice seguro, também já estamos colocando ali que pode ser em digital, COEO, né, também a gente já emite digital hoje, MEL e PRE, tá? Então, a gente já previu explicitamente lá na IES que esses documentos aí, quando solicitados na inspeção, eles vão poder ser apresentados totalmente, tá? O diário de bordo, né, como eu falei, ele tem uma regulamentação específica, né, para que ele seja migrado para o meio digital, né? Então eu fiz questão de listar aqui essa regulamentação, né, chamar atenção para isso, porque é um processo um pouco mais complexo, né? E requer uma aprovação. E essa aprovação ela é tanto operacional, né, do ponto de vista de utilização desse sistema, desse dispositivo, como que é a interface ali do piloto em comando com o dispositivo, se vai jogar na nuvem, se funciona offline, não funciona, enfim, né? Das funcionalidades desse sistema, quanto da parte de integridade, sigilo, né, dos dados que são armazenados ali também, né? Então, tem a parte de análise e aprovação que é feita pela Superintendência de Tecnologia da Informação da ANAC, que vai fazer essa parte de integridade do sistema, sigilo dos dados, assinatura digital, né? E tem a parte da aprovação operacional, que é feita aqui pela nossa gerência, né, pela nossa superintendência, que é mais voltada pelos procedimentos operacionais. Tá? Então, a resolução 457, ela traz disposições sobre diário de bordo, de uma maneira geral, né? Essa resolução, ela substituiu a antiga IAC, que falava de diário de bordo. A 458, ela fala de sistemas informatizados para guarda e registro de documentos oficiais, né, solicitados pela ANAC, de uma maneira geral. Então, não só diário de bordo digital, mas qualquer outro documento oficial requerido pela ANAC que um operador queira migrar para formato digital, tem que seguir essa resolução. E aí vem duas portarias, né? A 2050, ela traz um modelo de diário de bordo físico, né? Mais voltado para o físico, e a portaria 3.220, ela traz um modelo de diário de bordo voltado para o digital, tá? Muito bem, então, essas foram as principais modificações, né, em caráter mais geral. Pelo tempo mais escasso, não dá para a gente entrar em todas as modificações, mas, na grande maioria, não tiveram modificações muito impactantes, né? De maneira geral, os documentos, né, as verificações que já eram feitas antes, continuam sendo feitas, mas com algumas atualizações. Então, agora eu vou entrar um pouquinho mais com detalhe nos dois pontos ali que eu falei, né, lista de passageiros e manifesto de carga, que são aqueles pontos que o pessoal tem tido mais dúvidas, então vamos aproveitar para tentar esclarecer um pouco mais essas dúvidas e ver, né, questões de aplicabilidade, formato e tudo mais. Então, a lista de passageiros, né? No final das contas, a gente, na IES, né, a gente definiu o que a ANAC vai cobrar nas fiscalizações, né, nas atividades de fiscalização, na inspeção em rampa, né, então é o que o operador precisa demonstrar durante uma atividade de fiscalização, e a lista de passageiros, ela vai ser exigida para as operações comerciais em que há transporte de passageiros.
ou seja, operações do RBAC 135 e operações do RBAC 136, né? Operações de transporte aéreo público, RBAC 135, e operações de serviço aéreo especializado, voo panorâmico, RBAC 136. Demais operações, né? RBAC 91, RBAC 91 sobre parte K, né? Propriedade compartilhada, não requerem a lista de passageiros. Formato, né? Não há um formato predefinido, né? A IS não traz esse formato, né? Que informações que precisam constar nessa lista, né? A IS só traz que essas informações têm que ser suficientes para identificar o passageiro, né? De uma maneira única, né? Satisfatória. Existe até uma orientação, né? Uma sugestão, né? Um exemplo, nome, CPF, acho que telefone, tá lá na IES, mas é como um exemplo, né? Não está IES, não está CPF, está RG, né? Enfim, está equivalente. Aquilo que está lá na IES é um exemplo, não é um requisito. E aguarde arquivamento, né? Para esse pessoal da operação comercial, transporte de passageiros, 1 ano após o voo. Como eu falei, né? Operadores não comerciais, inclui o RBAC 91 subvertical, não precisa ter de passageiro a bordo. Obviamente não vai ficar arquivado, né? Senão precisa ter esse de passageiro a bordo, tá? Mas a gente deixou claro ali na IES, né, que o comandante, durante a atividade de fiscalização, o comandante, durante a atividade de fiscalização, ele pode ser solicitado identificar os passageiros que vão embarcar ou que estão desembarcando da aeronave dele, né? Afinal de contas, o comandante é a autoridade, né, na aeronave e faz parte ali das atribuições do comandante ter informação de quem é que está embarcando a aeronave, tá? Então, tem essa previsão na IES também. E de lista de passageiros é isso, tá? Acho que tá bem claro, ficou bem simples. Com relação ao manifesto de carga, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa atacar, esclarecer, é com relação ao que é o manifesto de carga, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, né, para a gente ter como referências aí visuais, mas o manifesto de carga, ele é, na verdade, aquele manifesto de carregamento, né, de balanceamento da aeronave. Então, é aquele documento onde são registradas as informações de passageiros, de volumes embarcados, né, seja carga, seja bagagem, combustível, né, posição do CG e envelope de voo, né? E aí, para cada aeronave vai ter um formato diferente, asa fixa, asa rotativa, vai variar bastante. Enfim, cada fabricante, no manual de voo, vai definir um modelo diferente para esse manifesto de carga, né? Em inglês, normalmente é load sheet, né? Que vai estar ali no manual, mas esse termo manifesto de carga, né? Que o RBAC 91 traz e que a IES traz também, está se referindo a esse documento, né? A esse manifesto de carregamento, na verdade, né? E balanceamento da aeronave, tá? Para aquele voo. Também a gente não pode confundir com a ficha de pesagem da aeronave, que é aquela ficha que onde é feita a pesagem da aeronave vazia, né? Esse aqui é o carregamento da aeronave para um determinado voo. Então, só para a gente definir, é justamente isso que eu falei. Então, é o carregamento e o balanceamento da aeronave, onde são verificados ali os parâmetros e os limites definidos pelo fabricante no manual de voo. É um documento que está relacionado com a preparação e o planejamento do voo, né? Tem que ser feito pelo comandante anteriormente ao voo, para verificar esses parâmetros aí, verificar se aquele voo que vai decolar ele está dentro do envelope, se os níveis de segurança eles estão mantidos nos níveis adequados. E o manifesto de carga, ele é aplicável para as operações comerciais com transporte de passageiro e ou carga, tá? E nesse caso,
de novo, a gente chama o RBAC 135 e o RBAC 136, tá? E também, nesse caso, a subparte K do 91 exige o manifesto de carga, tá? Mas aí, na subparte K, está lá explicitamente exigindo, para operadores de propriedade compartilhada, é requerido o manifesto de carga com tais informações, né? No RBAC 135 e no 136 também existe essa previsão expressa, né, de haver um manifesto de carga preenchido previamente ao voo e tudo mais. Né? Então é isso, né? Previamente ao voo pode ser feito em FB para esses casos aqui, né? E tem que ter ali a assinatura do comandante também. Para os outros operadores, né? Ou seja, aqueles que estão operando exclusivamente sobre 91, e aí não inclui a subparte K do 91. Não é requerido um documento formal, físico, né, ou eletrônico, chamado manifesto de carga, ou load sheet, ou manifesto de carregamento, ou algo do tipo. Então, é isso que a IS traz. Não vai ser requerido um manifesto de carga. Mas, né, os cálculos de carregamento, balanceamento, performance, né, da aeronave, eles continuam tendo que ser feitos pelo piloto em comando previamente ao voo. Né? O piloto em comando ele continua tendo que fazer esse cálculo e saber se aquele voo que ele vai fazer está dentro do envelope. O que a gente vai cobrar em fiscalização, o que a IS traz e detalha, é que numa fiscalização, o agente da ANAC, o servidor da ANAC, ele vai pedir para que o comandante mostre que esses cálculos foram feitos e que a aeronave vai decolar ou a aeronave decolou dentro do envelope. Esse que é o objetivo, né, do manifesto de carga, e é isso que a gente vai verificar na questão também, tá? E é isso que tá colocado ali, no texto da IS, tá? Então, aí o cálculo, né? O que esse cálculo tem que incluir? Então, peso total, né? Para saber se o peso máximo de decolagem estava dentro do envelope, né? Se o peso de decolagem estava abaixo do peso máximo permitido para aquele voo, os limites de centro de gravidade, para saber se estava dentro do envelope, né? E o centro de gravidade da aeronave carregado naquele voo específico. E aí, qual ferramenta, qual formulário, qual aplicativo que o operador ou o comandante vai usar? Isso vai depender do comandante do operador, tá? Mas vai caber ao comandante, né, no momento da fiscalização, garantir ali que o aplicativo que ele está usando, ele é compatível com a aeronave, né, em primeiro momento, com o modelo da aeronave, que aquele aplicativo está considerando as informações, aquele aplicativo, aquela ferramenta, né, está considerando as informações reais da aeronave, ou seja, aquelas informações que estão na ficha de pesagem, né, o braço, a posição do CG da aeronave vazia, o peso da aeronave vazia, né, tudo isso foi carregado nessa ferramenta, está sendo considerado de maneira correta. E os cálculos feitos, né, realmente conferem ali com os registros do diário de bordo, realmente conferem com o voo que foi realizado, e que essa ferramenta ela permite a demonstração das etapas de cálculo e dos resultados realizados. Né? Então, eu coloquei uma figurinha aqui, né, de um print, né, que seria de um celular, de um aplicativo. Não sei qual que é o aplicativo, isso aqui é só um exemplo, tá? Mas é mais ou menos isso, né? Um aplicativo que mostra ali os pesos, né, que foram entrados, os braços, os momentos, a posição do CG, o peso máximo de decolagem, o peso de decolagem, se está dentro do envelope, se não está. Claro que aquele pelo menos não está aparecendo, né, a posição do CG, mas ele dá um ok aqui para o CG, né? Então, assim, se a ferramenta permitir que seja demonstrado que o cálculo foi feito de maneira adequada, tá ok.
né? Durante a fiscalização ali, o servidor da ANAC vai fazer essa verificação e estando tudo ok, não vai ter problema nenhum. Tá? Então, para o pessoal que não opera comercialmente, né, voos privados, operação 91, basta que seja mostrado que o cálculo foi feito. E ainda, né, para o pessoal do 91, né, a operação privada, a IES também ela prevê a utilização dos carregamentos padrão. Ou seja, uma operação que seja rotineira, né, que as configurações ali de passageiro, carga e combustível, elas se repetem, né, e que os parâmetros e limites operacionais do envelope, né, e do manual de voo, eles são cumpridos, né, obviamente nesse carregamento padrão. Não é necessário que o cálculo seja individualizado e seja feito a cada voo, né? Então, o operador ou o piloto comando ele pode desenvolver ali um método método e critérios para que sejam aplicados esses carregamentos padrão, né? Então, em certas condições, né, são essas aqui as condições que eu vou voar, nessas condições eu garanto que a aeronave está decolando dentro do envelope, eu garanto que está tudo certinho. E aí, durante a fiscalização, eu ia falar, não, eu decolei assim, nessas condições, eu já tenho o cálculo aqui realizado previamente, e no diário de bordo aqui, ó, tá vendo, eu decolei, tá tudo certinho, tá tudo de acordo. E, lógico, o comandante é responsável por atestar aí essas condições, e também, claro, né, se eventualmente, em algum momento, foi feito ali a liberação do despacho da aeronave dentro desse carregamento, e algo mudou, o comandante também é responsável por utilizar algum critério de saída desse padrão. Não, mudou, eu vou ter que refazer esse cálculo, não é mais o carregamento padrão, a gente vai ter que fazer, e eu vou ter que utilizar uma ferramenta que permita eu fazer um cálculo do zero, ou diferente daquilo que eu estava acostumado a fazer no padrão. Muito bem. E com relação aos resultados, né, rapidamente também, a IES ela traz um pouquinho ali, né, sobre providências administrativas e comunicações, né, no pós-inspeção, como que isso pode ser feito, né, como que isso vai ser feito pela ANAC com os operadores, tá? A resolução 472, ela fala um pouco de providências administrativas, e a resolução 520, ela vai falar de processo eletrônico, né, processo digital no âmbito da ANAC. E o que eu coloquei aqui, né, essa figurinha do protocolo eletrônico. Atualmente, quase todas as comunicações da ANAC, elas são eletrônicas, né? Só que para a gente conseguir fazer essa comunicação eletrônica, a gente precisa que os interessados, os operadores, eles tenham um cadastro, né, sejam eles pessoa física ou pessoa jurídica, eles tenham um cadastro no sistema CI. Isso vai trazer, né, maior celeridade, maior eficiência, maior efetividade nessa comunicação e evitar qualquer, né, falha de comunicação ali, seja em processos de fiscalização, seja em processos de autorização, de processos de renovação de certificados, de habilitação, enfim. Né? Então, eu também coloquei aqui 2 links, né? Esse fala um pouquinho do protocolo eletrônico, esse de baixo aqui traz um guia, né, do protocolo eletrônico da ANAC, e se inteirar um pouco mais do protocolo da ANAC e fazer o cadastro, né, lá no protocolo eletrônico para facilitar, né, e, claro, né, manter atualizado o cadastro, e-mail, telefone, para facilitar a gente entrar em contato sempre que precisar e garantir a efetividade nessa nossa comunicação, seja nesses processos de fiscalização ou seja em outros processos também. Bom? E é isso, pessoal. Era isso que eu tinha preparado para trazer hoje. Acho que eu estourei um pouquinho de tempo aí. É muita coisa para falar. Tentei dar uma resumida, pegar os pontos mais interessantes. E eu fico à disposição, tá? Agradeço novamente a oportunidade, o convite. Para a gente é muito importante mesmo que a gente tenha esse espaço para divulgar as novidades, as alterações, né? E para a gente conseguir dialogar com o mercado. E
E eu também estou colocando aqui um link, né, do canal de comunicação com a ANAC, né, o Fala BR. O pessoal também tendo qualquer dúvida futura aí, também pode entrar lá e mandar uma mensagem para a gente, que a gente certamente vai responder. Tá bom? Eu fico à disposição aí para responder as perguntas e passo a palavra de volta para você, Raul. Obrigado. Ok, Delbel, eu que agradeço, cara. Muito obrigado pela sua explicação. E a gente está com bastante dúvida aqui. Os ouvintes enviaram várias delas e o Torelli também coletou algumas aqui com o pessoal lá do Bonanza Clube. Mas deixa eu começar com uma minha, se você me permite. Nessa questão aí da lista de passageiros para a Operação 91, que não é mais obrigatória, isso pode dar algum conflito com a questão de comprovação que aquele voo não é táxi aéreo clandestino, ou seja, você não tem lista de passageiros, você não sabe o que tem a bordo, você não sabe se os passageiros têm alguma relação com o proprietário. Como é que fica essa questão, essa aparente contradição aí que tem entre uma norma e outra? Vamos lá, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas, em princípio, eu vou privado, não é prevista, não é prevista uma relação comercial, não é prevista uma remuneração. Claro que a gente tem aí os casos do táxi aéreo clandestino, e a gente tem meios aí de fiscalizar e de verificar essa operação, mas a lista de passageiros não vai ser algo indispensável ou requerida para a gente fazer essa fiscalização. Aí eu não sei se eu entendi a sua preocupação, mas vamos supor, né, um operador privado, se ele quiser ter uma lista de passageiros a bordo, enfim, ele não é obrigado a ter, mas se ele quiser ter, porque ele acha que isso pode dar maior segurança a ele e numa eventual fiscalização para ele comprovar que ele não está fazendo táxi clandestino, também não existe nenhum problema nisso, mas eu não sei se foi exatamente essa pergunta. Deixa eu ser mais específico. Por exemplo, um voo chegou, os passageiros desembarcaram, certo? E logo em seguida ele é abordado pela fiscalização. Os fiscais podem dizer, pô, quem é que estava a bordo? Você estava fazendo TACA ou não? E o comandante, nesse caso, ele fica numa situação que ele não tem como provar quem é que estava lá, entendeu? Então, assim, eu entendo como positiva a eliminação da burocracia da lista de passageiros, mas eu também tenho essa preocupação se isso não poderá expor o comandante a uma situação dessas de não ter como provar quem estava, entendeu? Entendi, mas eu acho que é isso, assim, não é a lista de passageiros que iria resolver esse problema, né? E normalmente o pessoal que faz essa fiscalização aqui para a gente é o que eu falei, né? A gente pode ser que o servidor peça para o comandante identificar quem está ali, quem era, né? Muitas vezes a gente também conta com a colaboração do passageiro, né? Então os servidores também podem abordar o passageiro, fazer alguma pergunta. Claro, depende da colaboração do passageiro também. Mas a gente tem outras fontes de informação, né, para fazer essa fiscalização. A fiscalização do TAC ela é muito mais efetiva quando se tem uma inteligência por trás. Uma inteligência que eu quero dizer é quando se reúne informações, quando se tem dados, né, quando é feita uma investigação prévia. Né, é difícil hoje ter na ANAC uma fiscalização de TACA aleatória. Né? Normalmente o pessoal, quando já vai com informações mais concretas, né, de alguma operação que já vem ocorrendo há algum tempo, alguma denúncia, né, já cruzou informações com outras bases, então já tem algo mais concreto, né, algo mais trabalhado para fazer essa fiscalização. Entendi. Bom, eu queria passar... Vixe, sumi aqui.
Eu queria passar para o Torelli, que ele tem algumas perguntas coletadas lá com o pessoal do Bonanza Clube. Torelli, por gentileza. Aliás, não te apresentei ainda, você ainda não fez nenhuma intervenção, né? Apresentar o Torelli, que é diretor técnico do Bonanza Clube, que ajudou a organizar esse evento também. Torelli, está com você. Oi, primeiro, obrigado à disposição de falar direto com a gente. Eu acho que isso é muito importante. A PAG é um canal muito bom para a gente usar para conseguir esse canal direto com a ANAC. Queria também agradecer o pessoal da Copa, da OPA, que são nossas entidades parceiras, a Copa de Operadores de CIS, a OPA de Pilotos Proprietários de Avião. Então, a gente sempre tá conversando com eles sobre as dores dos operadores, né, dos proprietários e dos operadores. Na verdade, a gente tem alguns pontos, né? A gente tem várias perguntas no chat aqui também. Vou passar algumas coisas que a gente tem tratado. Na IS, sobre a inspeção de rampa, ele fala sobre uma licença de estação válida, né? E aí, eu acho que o termo ele fica um pouco vago e dando interpretação ao inspetor. O que a gente pode classificar como licença de estação válida? Até ontem era exigido a apresentação da taxa fiscal paga, né? Então, assim, a apresentação da taxa da licença de estação dentro do prazo de validade, ela é o suficiente para entender que essa licença de estação ela é válida ou vai ser escopo da fiscalização a apresentação da comprovação do pagamento da taxa fiscal junto? Então, acho que essa é uma pergunta. E relacionada também, eu não vou descarregar várias perguntas, tem várias aqui para a gente fazer na sequência, mas acho que a mesma coisa vale para o seguro, né? Ele fala que deve apresentar um seguro válido à ANAC, né? E a minha pergunta é, até pouco tempo atrás era exigido a comprovação de pagamento ou a descrição clara na pólice de seguro que aquela pólice estava quitada. Também, novamente, se eu apresentar o seguro reta, somente a pólice e não apresentar os comprovantes de pagamento ou não constar esse termo de quitação na pólice, ela vai ser considerado um seguro válido ou não, né? Bom, Daniel, para fins de fiscalização, né, para inspeção em rampa, é o que tá escrito na IS mesmo, tá? Então, o que a gente vai cobrar é a licença de estação, né? Então, apresentando a licença de estação válida, né, dentro da validade ali, já é suficiente. É a mesma coisa a apólice seguro, né, ou certificado, né? Acho que a IS usa esses dois termos ali. Já é suficiente também, tá? Se a gente tiver alguma dúvida, se a gente tiver algum indício de que algo pode estar diferente ou não cumprido, a gente vai fazer alguma verificação posterior ou alguma demanda posterior sobre o operador, tá? Mas é um pouco de mudança de abordagem realmente, né? A gente não vai ficar ali na inspeção, né, no meio do pátio ali do aeroporto. Ah, não, mas você pagou isso aqui, não pagou? Ah, deixa eu ver, cadê o comprovante? Né? A gente também tem que colocar eficiência, né, e aumentar, acho que, a consciência dos operadores também, né? Pô, você tem que voar com seguro. Então, você vai me apresentar uma pólice que não está quitada, tudo bem, né? Mas depois ali pode ser que a gente faça uma verificação depois, a regra continua valendo, você tem que estar com um seguro válido, com a pólice válida. Mas no momento da fiscalização, né, uma fiscalização em rampa, que é algo que tem que ser eficiente, tem que ser rápido, vai ser suficiente isso que está no texto da IS mesmo. Perfeito. Simplificação muito boa para os operadores. Em caso de dúvida, pergunta, apresenta posteriormente que está tudo em ordem. Raul, você quer ir colocando no chat e depois eu entro com as outras ou segue aqui? Vamos fazer um revezamento aqui, que tem bastante coisa no chat.
Tem um ouvinte aqui, um participante que está meio cético aqui. Ele diz que como que o peso e balanceamento não exigido em formato de papel ou digital tem que ser obrigatório de ser feito? Como é que a ANAC vai saber se ele foi feito ou não? Ele diz que está confuso novamente os textos da ANAC. E aí, Delbel, como é que a ANAC vai lidar com essa questão? Como é que pode ser feita essa comprovação? Isso. Aí depende, né? A inspeção ela pode ser feita tanto, né, uma aeronave ela pode ser abordada antes de decolar ou após o pouso. Se for feito antes de decolar, tá um pouco mais fácil, né? Acho que responder a pergunta, porque a gente vai ter a oportunidade ali de acompanhar esse piloto em comando no processo de planejamento do voo. Então, a gente vai ver o que ele está fazendo ali. Então, como que isso vai ser demonstrado vai depender de como que esse piloto de comando está fazendo o planejamento de voo dele. Se ele está usando um formulário em papel, se ele está usando uma planilha de Excel, se ele está usando um aplicativo no iPad, enfim. Aí vai depender do que ele está usando para fazer esse planejamento de voo dele. Se a gente estiver falando de uma inspeção de uma aeronave que acabou de chegar, aí vai depender, lógico, também vai depender da ferramenta que foi utilizada, mas a gente vai ter que refazer, né, ou recriar esses cálculos. Se o piloto não tiver mantido um registro, né, desse cálculo que foi feito, a gente vai ter que recriar com os registros que estão ali disponíveis, né? Seja no diário de bordo, seja algum outro documento ou sistema que tenha na aeronave ou que o piloto tenha mantido, para a gente verificar como que foi feito esse cálculo. Tá? Então é isso. Eu vou perguntar para o piloto, como é que você fez o planejamento? Eu usei o aplicativo ABC. Então abre esse aplicativo para mim. Beleza. Parâmetros que você entrou aí. Entrei a quantidade de passageiros e o combustível. Então deixa eu ver o seu diário de bordo. Quantos passageiros, quanto de combustível que você tinha? Tinha isso, tinha aquilo. Tá, cadê? Vamos ver onde estavam as bagagens aqui. A gente refaz, não tem problema. E aí a gente vai ver se ele decolou dentro do envelope ou não. Certo. E me diga uma coisa, se o piloto for autuado por não, segundo a fiscalização, ele não conseguir demonstrar isso, como é que ele faz para recorrer? Como é que ele faz para, eventualmente, tentar reparar uma injustiça que ele entenda ter sido cometida contra ele? Bom, todo o processo sancionatório na ANAC, ele segue ali aquele rito, né, padronizado, e em algum, né, tem ali os momentos determinados em que ele tem essa oportunidade de apresentar a defesa, de apresentar a contestação, né, daquilo que foi colocado ali no auto, no relatório da inspeção. Então, ele tem que seguir, né, em havendo um auto de infração, ele tem que seguir o rito do processo sancionatório e encaminhar a defesa dele assim que ele recebeu o auto de infração. Ok, mas ele teria algum meio prévio, um ponto de contato, uma ouvidoria, alguma coisa assim, em alguma questão mais evidente, assim, de ter alguma injustiça na fiscalização que ele sofreu? Tem, assim, o canal Fala BR, né, que eu coloquei no final da apresentação, ali é o canal oficial de comunicação com a ANAC, né, então ali você consegue colocar dúvidas, reclamações, sugestões, e inclusive tem um canal direto ali para a ouvidoria também. Então, né, acho que pelo que eu estou entendendo, vamos supor ali, o piloto acabou de passar por uma fiscalização e ele achou que algo ali aconteceu de uma maneira que ele não considerou adequada, ele pode abrir uma manifestação ali, mesmo sem saber do resultado final da inspeção.
Então, caso ele ache que é adequado. Ok. Tá. Legal, muito obrigado pela informação. Torelli, você quer prosseguir com as perguntas do pessoal do clube? Sim, vou emendar duas que eu acho que estão também relacionadas. A IS ela faz menção ao AFM ou ao EOM e também aos checklists, né? Então, ele fala que é obrigado ter um AFM ou um AOM quando o fabricante certificar o AOM e que tenha checklist. Para aeronaves leves, é permitido que o checklist esteja dentro do manual da aeronave, não é exigido essa lista em separado. A minha pergunta não tem nenhuma menção, e também era uma exigência de não muito tempo atrás, a estar a bordo manuais de equipamentos extras e acessórios, tais como o manual do GPS instalado, o manual da caixa de áudio, o manual do radar. Então, se isso vai ser obrigatório, vai ser objeto de fiscalização, se esses manuais desses equipamentos instalados estarem a bordo das aeronaves, e também seguindo na questão de equipamento, eu acho que é uma pergunta até um pouco mais complexa, é a exigência do database estar válido, né? Então, eu não entendi 2 pontos do item sobre database colocados na IS. O primeiro, aonde ele coloca que o database deve estar válido, então isso independente do tipo de voo que a aeronave vai fazer, sendo que num voo visual o equipamento GPS não é mínimo, ele não é exigido para aquele tipo de voo, né? Os equipamentos, as aplicações primárias de navegação de GPS, elas estão numa outra IE, estão na 91001 revisão E. Então, assim, por que haveria a exigência do database atualizado da ANAC se aquilo não seria um mínimo para aquele tipo de voo? E eu faço até uma analogia com uma outra exigência que fala sobre tripulação mínima. Se o voo é IFR, eu tenho que considerar uma tripulação mínima de 2 pilotos se não tiver piloto automático. Se o voo é visual, a tripulação mínima pode ser de 1, né? Que é um outro ponto que ele cita. Então, a relação ao database, eu tenho alguns MELs e Master MEL, né? Então, para operadores 91, em algumas circunstâncias, 91 prevê a utilização do Master MEL, ou que o piloto, se não tiver Master MEL publicado, ele vai avaliar a condição de segurança para a despachabilidade da aeronave. Então, se não é requisito para o tipo de operação que ele vai fazer, se não é um ponto crucial para a segurança, então eu considero isso um despacho condicional, né, para aquele tipo de operação. Por que isso é exigido? E inclusive, a IES, ela coloca a indicação de caso esteja vencido o database, que seja colocado o placar de inoperante, anotação no livro de bordo e tudo mais. Só que, muitas vezes, esse equipamento ele é integrado com rádio e com VOR. Então, como é que eu vou considerar inoperante só o conjunto de GPS e eu não vou perder o meu rádio? A gente tem no cenário isso, bônus da clube, muita gente voando em fazenda, sem conexão de internet. Se virar um ciclo AIRAC, esse operador não vai conseguir fazer download e atualização, mas ele vai fazer um voo visual, né? Então, esse é um dos pontos em relação ao database. E tem um texto que também, para mim, ficou um pouco estranho, que é a questão de um equipamento de navegação, mesmo que somente afixado no painel. Essa referência, ela está fazendo referência ao equipamento portátil, né? Então, ao equipamento de não instalação homologada, né? Então, assim, como é que funciona o entendimento da ANAC para o equipamento portátil? Que não necessariamente também está fixado no painel, pode estar fixado no manche, não no painel. Então, a ANAC vai olhar o database do equipamento portátil e para finalizar a complicação tanto desse processo, olhando aeronaves mais complexas, a gente também está falando do sistema todo, às vezes a MEL e a Master MEL despacha a aeronave com database vencido, com categoria C,
ou com categoria D, enfim, daí depende do que o fabricante faz. Então, assim, como é que ficaria esse entendimento a esse tipo de operação onde é permitido? Então, ele vai usar um voo visual, ele vai usar, e daí tem alguns procedimentos operacionais, né? A checks, os pontos que estão colocados estão de acordo com a publicação atual e tudo mais. Então, na verdade, a minha pergunta ela é cumprida, eu tentei colocar os vários elementos, e ela é um pedido, talvez, esclarecimento desse item numa futura revisão, entendeu? Ou mesmo de um texto de esclarecimento sobre esse ponto da própria análise. Desculpa ter me entendido e ter falado demais aqui. Não, tranquilo. Vamos ver se eu conseguir pegar tudo aqui, mas a gente vai... Vamos tentando. Mas acho que primeiro de tudo, né, a gente tem que lembrar que, bom, vamos lá, a IS ela é voltada para a inspeção, né, de rampa, e a gente vai estar falando ali de um caso concreto, né, da fiscalização de uma aeronave ou de um voo realizado, né, no caso, é um caso concreto. Então, a gente vai avaliar ali a situação concreta, a situação específica, né? Então, essas possibilidades que você trouxe, realmente, elas existem, eu concordo com você, mas quando a gente chegar ali no pátio, né, e abordar a aeronave, todas essas condições, elas já vão estar definidas, né? Então, beleza, o database estava desatualizado, mas pode ser que era um voo visual. Então, vamos lá, o database, mas que voo que você fez? Foi um voo instrumento, foi um voo visual? Você usou ou não usou o equipamento? Você fez um despacho mel ou não fez despacho mel? Estava com mel a bordo ou não estava com mel a bordo? Né? Então, todas essas condições, elas vão ser avaliadas ali, né, na prática, no caso concreto, daquele voo específico. Né? Então, claro que não é uma tarefa muito simples, às vezes a gente escrever uma IS, um regulamento, porque é justamente isso que você falou, a gente tem que escrever de uma maneira, muitas vezes, que precisa abordar ali diversos casos, diversas possibilidades, e nem sempre, né, fica da maneira mais clara ali possível. Mas a gente tem que entender ali no contexto que a gente está falando de um voo específico, de alguma coisa que vai acontecer, de uma coisa que já aconteceu. Então, essas condições vão estar definidas e a gente vai avaliar qual foi o caso real. Então, num caso como esse que você falou, pode ser que não houve nenhuma irregularidade, mesmo o database estando desatualizado, não houve nenhuma irregularidade por todas essas condições que você colocou. Mas a gente vai avaliar ali no caso concreto. E aí você tinha trazido um outro tema que não era... da tripulação manuais, mínima, né? Os manuais dos equipamentos. Não, sim, que a também. tripulação mínima, na realidade, eu fiz uma analogia em Tá. relação aos manuais dos equipamentos adicionais, que não cita na IS, só fala de AFM e AOM, e até pouco tempo eram exigidos que se apresentasse o manual do GPS, do radar, da caixa de áudio, em separado, né? Porque alguns aviões que sofreram modificações, eles não têm dentro dos manuais do fabricante aquela modificação, né? Então, Mas isso... é mais uma dúvida se será... Tá. Isso, na verdade, assim, eu não sei se eu vou conseguir te responder tão precisamente, porque não... Assertivamente. Infelizmente, porque não é muito a minha área, a parte das instalações, tá? Mas, se eu não me engano, isso... bom, quando é feita a modificação, a instalação do equipamento, vai ser cumprido ali um STC, e nesse STC vai estar definido se eventualmente tem alguma documentação daquele equipamento que vai fazer parte ou, né, vai ser como se fosse um suplemento ali do manual de voo ou não, ou que precisa estar a bordo, ou que precisa estar no manual de voo ou não. Então, é isso que vai ter que guiar ali a nossa resposta para a sua pergunta, né? Então, em princípio, a gente, né, a nossa regra é o manual de voo, né? Então, assim como o manual de voo vai ter ali suplementos para eventuais equipamentos que são instalados ou versões diferentes da aeronave que existem por aí, instalações diferentes eventualmente podem se tornar
podem ter documentações que se tornam apêndices ali do manual de voo aprovado. Então, depende, né? A resposta, né, infelizmente, não é muito assertiva, mas depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí vai depender da instalação. Tem o form, né? O SegVol 001, tem o formzinho do SegVol 001 que vai a bordo, né? Então, mas eu acho que também uma sugestão, uma eventual atualização de texto para esclarecer, eu acho que seria interessante, que, na real, eu acho que um dos nossos objetivos aqui, né, nessa conversa e tal, é a gente evitar os pontos de atrito e conflito. Acho que muito das perguntas que estão colocadas no chat, inclusive, elas são muito ligadas aos momentos da inspeção e tal, e estão muito ligadas nessas dúvidas que possam gerar algum tipo de conflito, né, durante a abordagem. Então, sim. Em relação, basicamente, só fazendo um contraponto à questão do database, o texto ele é muito específico, ele fala claramente que a aeronave deve ter, se tem um equipamento de navegação, o database deve estar, e quais são os procedimentos caso não esteja, né, que tem que considerar inoperante, tem que estar com placar e tal. Inclusive, acho que ele fecha até mais do que, muitas vezes, o que um master manual do fabricante diria para o assunto. E então eu acho que essa condição do requisito do equipamento para o tipo do voo que ele vai fazer está mais ligado ao conceito do ANP, né, do Required Navigation Performance, que tipo de capacidade de navegação que eu tenho para poder efetuar o voo, do que necessariamente com um texto fechado que o database deve estar válido. Então, é uma sugestão, e também, se puder, de alguma forma, no futuro, a gente pode fazer uma outra conversa mais para frente, esclarecer se essa história que o equipamento de navegação, mesmo que é fixado no painel, se é sobre o GPS portátil. Isso, né? Porque o GPS portátil ele não é um equipamento do avião, ele é como se fosse o seu telefone no seu bolso, alguma coisa que você está carregando, seu iPad, por exemplo, e tal. Enfim, agora tem foco as tuas perguntas, depois que eu tenho mais duas aqui. Ok. Dalbel, o pessoal ainda não está confortável com essa questão aí do peso e balanceamento, viu? Eles estão questionando aqui, entre outras coisas, essa pergunta é original, como é que acontece em relação aos voos passados? Ou o inspetor ele só vai requerer informações de peso e balanceamento daquele voo, ou ele pode requerer alguma coisa de datas anteriores? Não, só o voo fiscalizado, tá? Como eu falei, 135, 136 e subparte K, eles têm requisitos específicos para o manifesto de carga. Então, ali, é o que eu falei, é um documento formal, assinado, tal, tem requisitos de conservação, né, dos registros também. Então, ali é separado. Então, para esses operadores, a ANAC pode requerer. Eu só lembro de cabeça do 135, são 90 dias, né? Então a gente fiscaliza até 90 dias de manifesto de carga para o 135. Para o 91, voo privado, né, como eu disse, não tem um documento formal. Então a gente não vai pedir, eu quero o manifesto de carga do voo do dia tal. Não é isso. O fato é, aquele voo, né, que foi feito ali, que a gente está fiscalizando, então, ou o voo que está para sair, ou o voo que acabou de chegar, a gente vai pedir para que o comandante demonstre que aquele voo ocorreu dentro dos parâmetros dos limites do manual de voo. É isso. A gente não vai pedir voos anteriores. É aquele voo que está sendo fiscalizado. É aquele voo que a gente está conseguindo verificar, né, em loco, ali, visualmente, quantos passageiros tem a bordo, quantos passageiros embarcaram, onde estavam as bagagens, onde estavam as cargas, enfim. É aquilo ali que a gente vai fiscalizar, e é daquele voo específico que a gente vai pedir essas informações para demonstração. O que acontece nessa questão de peso e balanceamento, eu acho que está tendo um certo desconforto aí do pessoal, pelo fato do registro, ou seja, do papel do peso e balanceamento não ser obrigatório, mas, no fim das contas, ele ser requerido em uma eventual inspeção de rampa, né? Posso tentar ajudar nesse contexto, Raul? Vai lá, Torelli. Eu acho que
me corrige, me complemente no que eu entendi, e eu acho que é isso, então só me corrige e me complemente se for o caso. Eu acho que o que o auditor da ANAC, o inspetor da ANAC vai querer verificar é se a aeronave está sendo voada dentro do que o AFE prevê. Então, o que ele vai querer olhar é que a aeronave esteja dentro dos critérios operacionais previstos e certificados pelo fabricante. Então, o que o inspetor, na inspeção de rampa, vai querer olhar é se ela está dentro dos pesos, se o CG está dentro do envelope que foi projetado. Então, uma questão é o documento formal do 135, que vai ficar registrado. A outra coisa é só o piloto comprovar, e está no 91, que isso é responsabilidade dele, está no Código Brasileiro de Aeronáutica também, que ele tem que fazer o planejamento do voo dentro dos critérios do manual aprovado pelo fabricante e dentro das regras da ANAC. O que o inspetor vai fazer é verificar se ele fez esse planejamento usando essas informações, ele só vai querer ter certeza que isso está sendo feito dessa forma. É esse entendimento que tiver isso que a ANAC espera ou é diferente disso, Delbel? O que o Daniel colocou é isso mesmo. Foi perfeito, é exatamente isso. O que a gente vai querer ver é isso. O comandante fez o planejamento, né? Tá batendo com os outros registros de área de bordo, com o que a gente viu ali, basicamente isso. O que a gente quer evitar é chegar lá, não, comandante, aí, como é que foi o planejamento do voo, tal? O senhor fez o planejamento de voo? Ah, não fiz. Tem alguma ferramenta? Não, sabe como é que é? Eu vou assim há 10 anos, nunca deu problema, então já sei de cabeça, tal. É esse tipo de coisa que a gente quer verificar e quer estimular, né, que seja feita a verificação, planejamento. Então tem ali um processo sistemático de planejamento de voo e de verificação de envelope de voo. Esse o objetivo da nossa fiscalização, né? Então a gente tentou buscar ali qual que é a essência, o objetivo da norma do RBAC 91, quando ele fala de manifesto de carga, e a gente colocou na fiscalização justamente, vou verificar esse objetivo. A aeronave estar voando dentro do envelope. E é essa a verificação que a gente vai fazer na inspeção. O que eu acho, assim, o piloto que esteja desconfortável com essa situação, ele pode levar impresso também. Tem nada que Sim, impeça. com certeza. Nada que impeça ele, eu gosto mais, eu me sinto mais confortável, eu fiz aqui um formuláriozinho, que eu mostro aqui, que eu carrego, que eu utilizei os parâmetros da minha aeronave para o meu modelo, xeroquei do manual de voo, tá tudo bonitinho, eu imprimi vários e antes do voo eu preencho e levo comigo embaixo do braço. Se eu encontrar a fiscalização da ANAC, eu mostro. Tá perfeito, não tem problema nenhum. Ah, não gosto de papel, eu tenho aqui um aplicativo que eu achei, que funciona muito bem, lógico, eu fiz verificações, ele faz o cálculo direito, eu consegui carregar da minha nave, né? Um exemplo, né, de fiscalização que a gente já achou, né, o cara mostrou lá um aplicativo, não lembro se era aplicativo, era programa de computador, não, olha aqui, ó, eu faço o peso balanceamento aqui do citation. Ah, beleza, mas para qual citation que está fazendo aqui? Né, você carregou algum dado aqui da sua aeronave? Não carreguei. Então, tipo, ele estava fazendo peso de balanceamento com os dados que vinham padrão lá do aplicativo, né? Então, se ele não carregou os dados da aeronave dele, aquilo que o software estava mostrando como resultado, não representava o carregamento da aeronave na realidade, né? Então, aquilo não era útil para a segurança de voo. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer verificar na inspeção em rampa. O comandante fez o planejamento, ele está consciente daquilo que ele está mostrando para a gente, que ele realmente está entendendo, né? Por isso que a gente usou a palavra demonstração. O comandante vai demonstrar o que ele fez. Ó, eu peguei esse aplicativo, eu fiz isso, entrei com esse dado, entrei com aquele outro. Né? Existem alguns spot checks que a gente consegue fazer usando aplicativos, planilhas, qualquer tipo de coisa para verificar se o cálculo está correto ou não, é coisa rápida de fazer, e aí a gente consegue saber se está correto ou não. Entendi. Mas é como você falou, Raul, né? Não, eu prefiro levar em papel impresso. Beleza, tranquilo, mais fácil ainda. Eu percebi aqui que tem bastante gente aqui com um certo temor de discricionariedade, né? Que é um problema antigo. Por isso que eu te fiz aquelas perguntas sobre como que ele deve proceder, se ele entender que
está ocorrendo uma injustiça, que ele está sendo mal interpretado, porque, convenhamos, eventualmente pode ser uma má interpretação mesmo. Às vezes o piloto fica nervoso, ou naquele momento ali ele está passando por uma outra situação que vai saber qual que é, e, enfim, e ele eventualmente possa se sentir prejudicado, né? Então, eu acho que é importante ele ter esse tipo de segurança em relação a não ser, que não lhe seja exigido mais do que ele deveria dar, né? Então, eu acho que é isso que o pessoal está se ressentindo aí, digamos que um temor aí de uma fiscalização exagerada, alguma coisa assim. E a mesma coisa em relação à lista de passageiros, que também eu notei aqui algumas perguntas, se isso pode ele ser cobrado depois para ele comprovar. Tem uma aqui, ó. Na operação RBC 91 não será obrigatória a apresentação de lista de passageiros, mas o comandante deverá saber identificar os passageiros. Quais as informações necessárias de cada passageiro? Enfim, que me parece também um temor desse tipo de discricionalidade. Você poderia voltar esse assunto, embora a gente já tenha abordado, sobre como que ele deve proceder nessa questão de lista de passageiros, na identificação e na comprovação que aquela operação é regular, que não é TACA, etc. Bom, como eu disse, a fiscalização do TAC ela é um pouco diferente da fiscalização, né, vamos chamar de segurança operacional, né, ou de navegabilidade continuada que a gente faz, no sentido de que não é tão aleatória, né, eu vou lá e vou ficar esperando ali no pátio do aeroporto para ver se aparece um TAC. Normalmente, a fiscalização do TAC ele já tem uma inteligência por trás, já tem uma investigação prévia, né, denúncias, informações, cruzamento de informação. Então, o pessoal, quando vai com uma munição ali de dados, de informações, para fazer algo mais certeiro, algo mais concreto. Então, por isso que a lista de passageiros ela não é um requerido por 91 e no nosso entendimento ela não foi algo requerido ou que fosse desincentivar, né, vamos dizer assim, o cara que está voando errado, o cara que está fazendo o TAC, né? Na verdade, a gente percebeu que talvez fosse só onerar quem está voando certo e não fosse desincentivar quem estivesse voando errado. Então, por isso que a gente tirou a parte da lista de passageiros da operação privada e manteve só na parte da operação comercial por outras razões, enfim, até para manter o registro de quem está fazendo a operação comercial de passageiros. Mas é isso. Para a parte do combate ao TAC, a gente também deixou previsto, né, na IS que o comandante ele vai ser abordado e, eventualmente, ele pode ser solicitado a identificar o passageiro, mas aí vai ser uma abordagem diferenciada, vai ser né, como eu falei, vai abordar o comandante, vai, eventualmente, abordar o passageiro, claro, contando com a colaboração de todo mundo, mas não vai ser uma identificação do tipo, comandante, me fala de cor aí o RG, o CPF de todo mundo que desembarcou, nada do tipo. Vai ser, quem é que o senhor estava levando a bordo, né, quem são essas pessoas, é amigo, é convidado, é proprietário, enfim, perguntas normais ali, né, de rotina. E a gente precisar de verificações de informações mais precisas ou mais aprofundadas, a gente vai ter ali os meios adequados para fazer isso. Ok, entendi. Eventualmente Embora até o de outros desconforto órgãos. ainda persista aí em parte das pessoas que estão comentando aqui, mas Na verdade, entendi. assim, Raul, a gente tentou, né, assim, de certo modo, trazer para a IES um detalhamento bastante grande de tudo aquilo que a gente vai trazer. Essa parte que a gente deixou mais a critério do comandante, o que a gente não foi tão
específico, é porque não vai ser tão específico mesmo, né? Onde a gente quis ser específico, a gente foi específico. E onde a gente não foi específico é porque a gente teve mesmo essa mudança de abordagem de sair um pouco do prescritivo para ir um pouco mais para essa abordagem baseada mais em desempenho, né, que foi o que eu falei. Então, no caso do manifesto de carga, qual que é o objetivo? O objetivo é verificar envelope. Então, eu vou verificar envelope independente do meio, né, se é papel, se é formulário, se é aplicativo. Me mostra envelope, e aí fica a critério do comandante mostrado. Sempre que, eu sei que, né, quando tem essas mudanças aí de paradigma, inicialmente o pessoal fica um pouco mais confortável, mas acho que faz parte, e é por isso também que a gente está empenhado nessa comunicação, nessa divulgação, até todo mundo tá na mesma página e está no nível de informação adequado. Pode demorar um pouquinho, mas a partir do momento que a gente estiver aplicando os novos critérios e todo mundo, né, já tiver passado aí pela aplicação, acho que a tendência é todo mundo se acostumar e eu acho que essa nova abordagem, esse novo texto vai trazer bastante ganho aí para ambos os lados. Ok. Obrigado, Delbel. Torelli, você quer fazer alguma questão específica? Tenho as duas últimas questões aqui do lado do Bonanza Club. Bom, primeiro é uma questão de critério, né? A ANAC até pouco tempo atrás, antes da revisão da norma sobre penalidades, a inspeção de rampa identificava uma conformidade, isso gerava um processo e gerava multa, né? Então, houve uma mudança no princípio da ANAC. Então, o meu ponto é o que de inconformidade, mesmo que seja algo que não está afetando diretamente a segurança, às vezes uma questão burocrática, documental, gera multa ou interdição da aeronave, né? E o que pode ser dado um prazo para correção sem que o operador e o tripulante sejam punidos, né? Então, como funciona isso? E desculpa, só para aproveitar a pergunta, a outra pergunta é bem simples, que eu participei de alguns grupos de trabalho do Voo Simples, e esse foi um tema, acho que é legal a gente registrar isso, que houve uma dúvida há um tempo atrás. A gente teve algumas iniciativas do Ministério Público do Trabalho, onde a ANAC foi colocada junto, e houve a exigência da comprovação da relação entre o operador da aeronave e o tripulante, mas mais focado na comprovação da relação trabalhista entre piloto e operador e tal. Daí eu queria saber se é escopo da inspeção da ANAC verificar o vínculo, seja ele via contrato, empregatício e tal, entre o tripulante da aeronave e o operador da aeronave. Então, são as duas questões: a questão da multa, interdição, correção sem punição ao operador e proprietário, e a questão da verificação do vínculo entre o tripulante e o operador da aeronave. Vamos começar de trás para frente, então. Não é escopo da inspeção em rampa verificação de vínculo empregatício entre piloto e operador da aeronave, tá? Bem direto. A gente não vai fazer esse tipo de verificação numa inspeção em rampa, tá? E aí, a outra pergunta... A outra pergunta tem a ver com o que gera multa em interdição e se o foco da fiscalização para questões burocráticas que não afetem diretamente a segurança de voo, se o caminho vai ser mais instrutivo para solucionar esse problema técnico burocrático, ou se ele é mais punitivo, né? Então, e como é que a ANAC vai trabalhar essas questões? Tá. A ANAC ela tem publicado os compêndios de elementos de fiscalização, né? Não sei se todo mundo está familiarizado, mas sempre na mesma página em que tem o link dos regulamentos, também tem o link para os compêndios de elementos de fiscalização, que basicamente esses compêndios eles fazem exatamente isso que você mencionou, Daniel. Então, para cada item ali do regulamento é feita uma
uma determinação, né, para esse item aqui, qual que é a situação conforme, qual que é a situação não conforme, qual que é a providência administrativa em caso de não cumprimento. E aí essas providências administrativas, elas são aquelas que estão lá na 472, pode ser uma preventiva, uma sancionatória, uma acautelatória. A preventiva é aquela que é dado um prazo para corrigir, a sancionatória é uma auto-infração, e a cautelatória é aquela que é feita alguma interdição ou algum impedimento, alguma cessação de... algum impedimento, alguma autorização emitida, seja para a aeronave, seja para o piloto, enfim. Então, para responder a sua pergunta, eu ainda não consigo responder essa pergunta para o 91, tá? Porque o CEF do 91 ele ainda não está publicado lá no site da ANAC. A expectativa é a gente publicar ainda esse ano, tá realmente aí nos finalmente aí para a gente publicar. Aí o do 91 vai fazer justamente essa distinção, né? Aquilo que é previsto a sanção de multa, aquilo que é previsto um prazo para ser corrigido, e é mais ou menos nessa linha que você falou, né? Aquilo que tem influência na segurança operacional, ou que não tem, então é uma providência mais rigorosa, uma providência mais leve, ou que pode ser dado um prazo. Mas aqui a cautelatória ela é um pouco mais caso a caso, né? Mas também é um pouco diferente, porque a cautelatória é mais quando existe um risco iminente. Então, é preciso que seja uma situação bem grave e que realmente impacte ali na segurança, né? Então, não posso deixar esse piloto voar, não posso deixar essa aeronave decolar, porque vai ser um risco iminente, um risco claro à segurança, então aí teria uma providência cautelatória. Então, às vezes, não é tão simples prever todas essas situações, mas as outras, elas ficam previstas, sim, no CEF. Tá bom? Então, era na verdade isso que eu ia te perguntar agora, porque a IS ela é extensa e abrangente, né? Ela abrange todos os tipos de operação e ali tem muitos detalhes. Eu queria te perguntar se existe um checklist, que seria o CEF especificamente, né? E esse está ainda a ser publicado, né? Então, seria importante a gente informar aí o nosso público assim que ele for. O checklist, antigamente a gente ainda tem, acho que, o checklist antigo, né, o checklist de inspeção mesmo, existe lá a lista mestra de verificação, né, ela está publicada, mas ali só tem os itens a serem verificados, né, então, ele é basicamente um resumão da IS, né, falando quais são os itens e se ele é aplicável para qual regulamento. O CEF ele é um pouco mais detalhado, né? Ele vai falar qual é a providência no caso de descumprimento daquele item. Ok. Mas a gente vai atualizar o checklist também, e o CEF 91 está para ser publicado também. E aquela lista mestra de verificação, ela ainda pode ser utilizada ou ela já ficou obsoleta? Ela precisa ser atualizada, né? Ela não está contemplando ainda essa última revisão da IS, né? A revisão Charlie, tá? Ela ainda pode ser utilizada, sim, de maneira geral, ela abrange praticamente tudo, mas ainda tem alguns ajustes ali que a gente está terminando de fazer para passar a lista totalmente atualizada. Mas na falta da atual, aquela ali é uma boa referência também. Tá certo. Delbel, o assunto é extenso, até porque, assim, o que se percebe é que está havendo uma mudança de postura, né? Não sei se isso foi bem compreendido quando você falou sobre o voo simples, etc. Que a ideia é sair de uma fiscalização cara crachá ali e ver documentos e papelada, burocracia, tal, etc., para uma abordagem mais de segurança de voo mesmo, saber se aquele voo está sendo de uma maneira segura, se a pessoa tem como comprovar aquilo. E isso está sendo entendido como um texto confuso, como enfim, trazendo uma certa insegurança. Eu acho que esse ponto ele vai ter que ser compreendido na prática mesmo, no dia a dia, né?
na medida em que as questões forem surgindo e tal. Esse é um ponto. O segundo ponto, assim, para não estender demais aqui o nosso evento, que é algo que estava na minha lista aqui para perguntar, mas já colocaram essa pergunta aqui, inclusive, é o seguinte: a gente está prevendo aqui uma série de documentos em formato digital, como a própria CHT, tal, etc. E no início aí da implantação da CHT digital, houve um certo problema ali de não ter conexão em alguns lugares, e aí se exigiu o documento em papel, e agora isso está indo além da CHT, né? Enfim, com vários documentos em formato digital. Como é que vai ser essa questão de falta de conexão, de eventualmente não ter internet local? Como é que vai ser a abordagem da fiscalização nesse tipo de contingência? Mas você fala falta de conexão para a gente poder verificar o documento, ou para o piloto poder mostrar? Para poder verificar. A verificação a gente pode fazer depois, né, a posteriori, não tem muito problema, né, mas assim, a recomendação é a mesma da CHT digital, né, se o comandante, enfim, a tripulação, leve a CHT digital, né, salvada no celular, né, os documentos que forem digitais, né, CA-SEM também leva uma cópia salva no celular, não dependa da internet, né, para casos desse tipo. Mas assim, a gente consegue verificar depois. Não tem sinal aqui, não consigo fazer lá, verificar o QR Code. Tudo bem, a gente anota os dados e faz essa verificação depois. Ok, está entendido. Essa questão de você poder fazer uma checagem posterior facilita bem, né, uma eventualidade. Na verdade, a gente, antes da CHT digital, a gente já tinha essa questão, né, porque o pessoal apresentava lá a CHT de plástico, a gente olhava lá, mas se a gente não tivesse uma conexão na internet, a gente não sabia se estava válido ou não aquela habilitação, né, o CMA. Então, a gente também fazia isso, a gente sempre fez isso, né, de anotar os dados e verificar depois se aquela habilitação estava válida, se o CMA estava válido, enfim. Então, a CHT digital facilita bastante, né, os documentos digitais facilitam bastante, mas não tem internet, beleza, a gente volta no modo anterior, sem problema nenhum. Tá ok. Bom, Delbel, a gente já passou do horário aqui, uma barbaridade. Queria agradecer aí a sua paciência. Imagina. Aí com, digamos, as questões aí que são muito relacionadas a essa mudança de paradigma, que eu acho que vai demorar um pouco para o pessoal entender. E queria passar para o Torelli, se ele gostaria de fazer uma consideração final. Eu queria agradecer o teu tempo e queria te pedir para a gente manter esse canal aberto via BAG, do Raul, a gente conseguir ajudar a esclarecer esses pontos, essas dúvidas, porque eu acho que a pior coisa que tem é alguém que quer voar, chegar à fiscalização que está fazendo o trabalho dela também, né? Vocês estão cumprindo o papel legal de vocês, e a gente ter um conflito, ter um problema. Isso acho que é a pior coisa que tem. Isso faz com que a aviação fique cada vez mais difícil, as pessoas repensem se vão continuar ou não na aviação, né? Então, eu acho que é só agradecer a tua disponibilidade e reforçar o pedido para a gente manter esse contato próximo e a gente conseguir contar as nossas dores e dividir isso com você para a gente poder ir alinhando o entendimento, você entender a dificuldade de quem está na linha aqui de frente do aeroporto. Não, claro, com certeza. Eu que agradeço e, de novo, esse contato para a gente é fundamental. A gente tem se esforçado bastante para manter esse diálogo com, né, o maior número possível de pessoas. Claro que a aviação é enorme, mas a gente tem contado aí com o apoio de associações como a BAG, né, que canalizam aí esses inputs para a gente também, e isso é super importante. Mas, de novo, eu acho que é uma mudança de postura nossa, sim, é uma mudança de paradigma,
o pessoal vai se acostumando, a gente também. Claro que a gente não consegue acertar, né, tudo de primeira, algumas coisas a gente vai ajustando, mas é isso. O nosso trabalho tem sido em facilitar a vida de quem está voando direito e conseguir focar em cima daquele que não está voando direito. Essa que tem sido aí a nossa diretriz principal, né? Então, o pessoal pode ficar tranquilo que a abordagem tem sido essa e vai continuar sendo essa aí para a gente realmente conseguir o nosso objetivo principal, que é aumentar a segurança e fomentar a aviação. E eu continuo à disposição aí de todos vocês. Precisando é só entrar em contato com a gente. Tá ok, Delbel. Muito obrigado novamente, cara. Valeu mesmo.